Praça dos Direitos Humanos, em Nova Iguaçu, ao lado da Via Light e pertinho do cemitério, e aqui, mais ou menos, a Polícia Federal. Essa é a Praça dos Direitos Humanos em Nova Iguaçu. Bom, essa praça aqui, a esquerda não gosta muito que a gente utilize, porque eles se acham donos da praça. Do mesmo jeitinho que aconteceu lá em Londres, né? Que eles queriam fazer um protesto em frente à Embaixada Brasileira, né? Falar com cartazes em inglês dizendo que a Amazônia está sendo destruída, etc. e tal, sobre o presidente. Eles não gostaram que o povo foi lá. Uma multidão foi para lá e eles se sentiram bastante incomodados e começaram a dizer que foi uma vergonha, foi um desrespeito à rainha. Logo eles que desrespeitam a rainha, não gostam da rainha, falam mal dela. E aí disse que foi um vexame e não foi. Foi uma festa bonita que aconteceu em Londres. Pois é. Direitos humanos. Sabe aonde a gente tem direitos humanos? Na democracia. Fora dela, fora da democracia, você tem um regime de exceções. Você sabe o que é um regime de exceções? Mas vamos lá, né? Tá ruim, tá muito ruim, a gente todo dia leva um susto com um monte de notícias, e bomba daqui, bomba dali. A gente vive aos sobressaltos desde 2018. Né? Então, se tá ruim, a coisa tá ficando muito pior. Eu fiz uma lista aqui de algumas coisas que é preciso que a gente avalie. Sexta-feira passada, né, dia 23 de setembro, a Polícia Federal interrompeu a transmissão da TV Piauí. A ordem foi do TRE do Piauí, atendendo pedido de candidatos a governador e senador do PT. Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, ou seja, foi uma atitude dele e não do presidente, entrou na justiça para tirar do ar a matéria sobre os bens da família. E a justiça alegou liberdade de expressão, dando ganho de causa ao site UOL, que não fez a matéria, né, sobre, por exemplo, os familiares do ex-presidiário. Bom, dois pesos, duas medidas. Uma matéria sobre os familiares do presidente, mas não tem o contraponto que seria natural da imprensa sobre os familiares, né, do outro candidato, que é o Lula, né, que respondeu processo por corrupção, está devendo 18 milhões à Receita Federal, enfim, né? A matéria sobre os bens da família dele não foi feita. A juíza Ludmila Grillo é perseguida por amizade com o jornalista Alan dos Santos. Alan dos Santos é de Nova Iguaçu, importante vocês saberem disso. Tá? Ela é amiga dele e ela andou criticando o STF. Essa juíza é uma das autoras daquele livro sobre o inquérito do fim do mundo. E além de escritora, ela é professora universitária. Lula xinga Bolsonaro de miliciano, genocida, fascista, taxista, aquelas coisas istas todas. E ninguém pode chamar ele de ladrão. O cara chamou, foi preso, depois foi liberado, mas está proibido de chamar ele de ladrão. Gente, não pode, tá? A gente também não pode falar da ligação do PT com o PCC, né, essa organização criminosa, e nem do envolvimento do partido com o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. Isso também está proibido de ser tocado nesse assunto. Eu quero repetir, isso está proibido de ser falado, tá? Bom, também está proibido qualquer crítica ao STF. Você pode fazer crítica, xingar o Congresso, os deputados, o presidente, qualquer outro órgão público, mas o STF não, está proibido. Sobre os discursos da ONU. Bem,
todos os presidentes utilizaram o discurso da ONU como bem entenderam, né? Incluindo em campanhas eleitorais. O presidente Bolsonaro está proibido, não pode utilizar nem as imagens do 7 de setembro, aquela festa linda e maravilhosa, ele não pode utilizar. Mas voltando à ONU, Dilma e Lula abusaram dos seus discursos na ONU em suas campanhas eleitorais, mas o Bolsonaro está proibido. Os empresários tiveram seu WhatsApp invadido e sofreram busca e apreensão da Polícia Federal. Bom, a velha imprensa, inclusive, divulgando, né, a conversa, eles ficam dizendo que os empresários estavam tramando dar um golpe no Brasil. Gente, eles não compraram armas, eles não contrataram um exército, sabe, de mercenários, sei lá, de qualquer outra coisa. Eles não convocaram ninguém para uma guerra, mas aí eles estão sendo acusados de tramarem um golpe. Essa é a versão que a velha imprensa está jogando por aí. Ou seja, a gente não está tendo liberdade de expressão nem em conversa de WhatsApp. Você imagina esses empresários, será que eles vão querer utilizar o WhatsApp para conversar com alguém? Direitos humanos é liberdade de expressão, não é mesmo? Os nossos artistas, né? Maria Gadu fez um showmício, quer dizer, podemos chamar de um showmício, né? Um evento pago com verba pública do governo federal e o governo federal que ela tanto critica. Os artistas foram ao Tribunal Superior Eleitoral contra o bloqueio do cachê da artista. Gadu desrespeitou a lei eleitoral. Ela, no show, ela fez assim uma espécie de horário eleitoral. Ela estava com uma toalha, com a cara do Lula, enfim, isso é proibido, né? Mas os artistas acham que isso é liberdade de expressão. Olha, sinceramente, para a gente é censura, para o artista é liberdade de expressão. Quer dizer, é um regime de exceção, né? Para os artistas a lei não funciona, para a gente funciona. Eu estou ficando confusa, não sei, de repente vocês podem me ajudar a explicar melhor, porque eu começo a não entender nada. Mas Maria Gadu, deixa eu te perguntar uma coisa, não seria assim, no mínimo, educado, antes do show, você perguntar às pessoas, gente, olha aí, vamos falar de 2 candidatos? Vocês dizem sim ou não? Eu vou falar o nome de um, vocês dizem sim ou não, e o outro, vocês dizem sim ou não. E ali você vai descobrir em quem a maioria do povo está escolhendo, para você depois pensar numa coisa chamada democracia, respeito ao público que está ali te assistindo, né? E esse show, ele não foi de graça, foi pago com impostos, né? Então você tem que respeitar que o pagante desses impostos estão ali. E vamos combinar, né? Parece que o povo virou detalhe, desprezível, não interessa a opinião do povo, não interessa o que ele pensa, né? A gente paga a conta de tudo, mas a nossa opinião não interessa. A gente paga, por exemplo, na Lei Rouanet, uma grana alta, né? Que são dos impostos, aí fazem shows, e aí o ingresso é R$500. Que isso? Eu queria que me explicassem isso. O público virou um detalhe, já está tudo pago. Para que eu vou me preocupar com o público, não é mesmo? O empresário da Havan foi impedido de inaugurar uma loja em Natal, no Rio Grande do Norte, estado governado pelo PT. A Havan sofreu embargo do Corpo de Bombeiros, que alega falta de itens de segurança. Bom, o velho da Havan, né, o Luciano Heng, ele alega perseguição política, né, porque o governo é petista. E ele disse que contratou engenheiros, que não teve problema em nenhuma outra loja, que ele sempre teve preocupação com as medidas de segurança quando ele constrói as suas lojas. Bom, não houve a inauguração. O povo não pôde entrar na loja. Sites, blogs, canais do YouTube de direita estão sendo desmonetizados, contas suspensas, bloqueadas, as pessoas proibidas de fazerem postagens. Eu mesma sofri agora uma sanção do Facebook
Ele disse assim grosseiramente para mim, olha, as suas postagens não vão aparecer no feed de notícia. Enfim, eu crio conteúdo pro Facebook ganhar dinheiro, né? Porque ele põe um monte de propagandas lá pra gente ver. E eu não posso escrever o que eu quero para as pessoas, minhas amigas que estão ali no meu Facebook. Direitos humanos. Eu estou na praça dos direitos humanos. E direitos humanos rima com liberdade e liberdade de expressão. O jornalista José Maria, da Jovem Pan, foi feita uma pesquisa onde perguntaram ao povo se era possível perdoar um roubo. A resposta foi um redondo não. É por isso que o PT ele costuma usar palavras suaves para um monte de coisa. Regular a imprensa. O que é regular a imprensa? Olha, isso pode, isso não pode. Qual é a avaliação do pode e qual é a avaliação do não pode? Preocupante isso. Não rima com liberdade de expressão. Então, eles costumam utilizar palavras muito doces. Em relação ao roubo, eles usam umas palavras bem mágicas, né? Eles colocam da seguinte forma, né? Que sobre o roubo de dinheiro público, né? Na Lava Jato, eles dizem que foi caixa de campanha não autorizada. É que nem aquela história do roubo do celular. O cara pegou emprestado, não foi autorizado por você, ele pegou o seu celular e você fica lá com as 10, 12 prestações para pagar. Você paga e ele fica com o seu celular emprestado. Simpático, a forma, as palavras são mágicas. Dependendo da forma como você usa, fica simpático, né? E vamos uma outra bomba. Reale Júnior, jurista, um dos autores do pedido de impeachment da Dilma, decidiu apoiar Lula. Janaína Pascoal, advogada, que também trabalhou nesse processo de impeachment, revelou em entrevista que não se espantou com a decisão, porque ele, na época, resistiu muito em fazer o processo de impeachment e fez de tudo para ela, Janaína, desistir. Olha, Reale Júnior, se não me engano, ele é muito simpático ao PSDB, aos tucanos. Me parece que ele é amigo de FHC, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E vamos lembrar que o vice do Lula é tucano, é o Alckmin, do PSDB. Né? Dá para vocês entenderem o que ele decidiu? Não tá fácil não, né? Todo dia uma bomba e essa semana vai explodir muita coisa. Se segura, porque o modo turbo foi ligado, vai ser um festival de fake news, porque não já dá tempo para desmentir mais nada, então vai ser um auê, né? Vai ser bem tensa essa semana, vai acontecer de tudo. Aquele debate da Globo, você pode imaginar, será que vai voar um papelzinho para a mão do Lula? Parece que ele se sentiu mais confortável dentro da Globo, né? Ele não se sentiu confortável no SBT, por que será, né? Eleitor do Lula, como é que você aguenta tudo isso? É engraçado, né? Você põe tranca na sua porta, você põe grades na janela, você põe todo um sistema de seguranças, câmeras para se proteger dos ladrões. Aí no dia 2 de outubro você sai de casa e vai votar no cara e responde um processo de corrupção. Porque a gente não pode mais falar ladrão. Vocês sabem disso, que está proibido, eu não posso falar isso. É isso. Explica. Eu não consigo entender. Me explica isso. O cara fala que vai regular a imprensa, fala um monte de coisas absurdas, que vai regular as redes sociais. O celular de empresários foi invadido. Olha, se aconteceu com os empresários que têm advogados, imagina o que vai acontecer com você, comigo. Vai ser muito pior, sabe? Que a gente não vai ter
aqueles advogados muito bons. Às vezes a gente fica assim, pobre não tem justiça. É porque a gente não tem dinheiro para pagar um bom advogado. Que quando você vê bons advogados defendendo bandidos, né, defendendo corruptos, aí aparece tanta lei que beneficia, né? Aí a gente descobre um monte de leis. É assim. Às vezes a gente não sente a justiça por isso. Mas no Congresso tem um projeto de reforma do Judiciário. Então pensa bem no senador que você vai escolher, no deputado federal, no deputado estadual. Porque se você não vota e não escolhe bem, a coisa fica complicada. Houve uma campanha de desmoralização. Quando os partidos aceitaram o Tiririca, sabe? E aí começaram a botar aquele monte de candidato falando bobagem, um monte de nomes ridículos, coisas ridículas que a gente vê no horário eleitoral. Aquilo tudo é propositado para desmoralizar, para você desistir. Não vou votar, tudo é ladrão, tudo é isso, tudo é aquilo. Olha, se é ladrão, a culpa é nossa, nós que escolhemos. A gente também tem que aceitar a nossa culpa. Você vê noticiário, você acompanha o noticiário? Não, na hora de votar você vota em qualquer um. Tá aí. E olha, na juventude, por isso que incentivaram tanto o voto do adolescente. O adolescente não entende nada de nada, né? É um bobo. Eu fui boba, votei errado. Eu assumo os adolescentes que não fiquem zangados comigo agora. Mas a gente é muito bobo mesmo, eles usam a gente. Porque a gente não tem experiência e conhecimento suficiente para entender toda a mecânica da política. E aí a gente vota errado enquanto é jovem e esse cara faz uma carreira política. Aí quando a gente vai trabalhar e quando a gente vai ter consciência do que a gente fez, babau. Os caras já criaram uma estrutura e fica difícil até de tirar os caras. Mas a gente está conseguindo, a gente avançou bastante. É importante lembrar da pandemia. Não esquece o que aconteceu. Nós fomos impedidos de trabalhar. A imprensa continuou trabalhando. Ela alegou, não, eu sou importante para o povo, então eu posso continuar a trabalhar. E o povo, não é importante comer? E os artistas, o que eles fizeram? Bom, os artistas podem ficar 2, 3 anos sem trabalhar, porque eles são ricos, muito ricos. E os artistas, que insensibilidade a deles, hein? Fazendo comida, sabe? Comida cara, que o povo nunca vai poder comprar, porque é caro, vinho caro, sabe? Olha, gente, existe garrafa de vinho de mais de 10 mil reais. E naquela insensibilidade, fique em casa, a economia vê depois. E aí eles sabiam, todo mundo que participou dessa canalice sabia que ia ter um reflexo muito grande na economia. E qual era o plano? O plano era esse, sabe? Arrebentar com a economia, os preços sobem e aí eles têm um discurso prontinho. Olha o preço da gasolina, olha o preço do leite, olha o preço do arroz e do feijão. Eles fizeram um circo para arrumar um discurso, porque eles não tinham como explicar. Esse governo está fazendo tanta coisa, então eles precisavam dar um golpe. Esse foi o golpe na pandemia. Lembre-se de uma coisa, político não liga para a nossa saúde. Como que eles estavam preocupados com a nossa saúde, mandou fechar tudo porque estava preocupado com a nossa saúde. Lembra que eles investiram em estádios de futebol, não ligaram em investir em hospitais, que fez falta na pandemia, teve que fazer hospitais de campanha. Você esqueceu disso? Esqueceu que desviaram dinheiro dos respiradores? Teve governador que comprou respirador em casa de vinho. Será que ele comprou mesmo respirador e comprou vinho? A gente não sabe. Na CPI da Covid, não investigaram isso. Gente, pensa bastante, porque olha o que está acontecendo na Nicarágua, na Argentina, na Venezuela. Isso é muito sério. Não existe
direitos humanos. Sem liberdade é o princípio mais importante. Democracia e liberdade andam juntas. Pensem bem. O Brasil não merece uma ditadura. Não tente experimentar isso. Não se deixe enganar. Vai ter muita gritaria. Respira fundo e vai em frente. Segura a onda, porque vai ser pesado. Eles vão jogar pesado. Mas lembre-se, se você é a favor da família, se você é a favor da religião, lembre-se, aquele vereador que invadiu uma igreja em Curitiba. A Câmara de Curitiba cassou os direitos deles, mas o Barroso restituiu, passou por cima da Câmara de Vereadores, que isso é um assunto da Câmara de Vereadores. A alegação é de que ele não se pode impedir manifestações contra o racismo. O que é igreja? Uma missa tem a ver com uma manifestação contra o racismo? Qual é a ligação? E eu branca, você branco, se você fizer isso, o que vai acontecer com você? Gente, que maluquice, que doideira. Olha o que a gente está vivendo. Não, a gente não pode viver mais assim, não. Não, a gente tem que mudar essa história. Chega. A gente está sofrendo aí, mas tem muito trabalho pela frente. Vamos escolher bem deputados, senadores, governadores e presidentes. Pense bem na nossa liberdade, no futuro do seu filho, na liberdade de ter religião, na proteção à sua família e manter a nossa liberdade. Obrigada a todos pela atenção. Até a próxima.